E o São Paulo, que não tem dinheiro para contratações, está perdendo 2 milhões de euros, que viriam do grupo do Chelsea. Você vai lembrar que algum tempo atrás o São Paulo vendeu o lateral Ângelo para o Strasbourg, jogador da base, só 16 anos de idade na oportunidade, hoje com 17. A operação foi fechada em 5 milhões de euros fixos ou 32 milhões de reais. São Paulo também teria direito a mais 2 milhões de euros de bônus caso o Ângelo fosse utilizado no time principal em pelo menos 2 minutos. Só que o Ângelo nem sequer treinou no time de cima, apesar de toda a dificuldade com a lateral direita do São Paulo. Nem Cédric Soares, nem Mike conseguiram dar conta do recado. É bem verdade que nessa temporada, a partir de um reforço do Mirassol, a coisa deu uma bela melhorada. O Ângelo, que hoje tem 17 anos de idade, vai fazer a pré-temporada com o Strasbourg. Ele viaja nos próximos dias para se juntar ao pessoal do Strasbourg. A negociação em definitivo para o time da França só pode acontecer em outubro, quando ele completa 18 anos de idade. Mas a pedido do Strasbourg, o São Paulo acabou por liberar o atleta. A pergunta que eu deixo para vocês é, se o Ângelo já está disponível, pronto, para fazer parte da pré-temporada do Strasbourg na França, por que não foi utilizado pelo São Paulo em momento algum? Por que isso nunca nem foi alvo de debate? E olha que no São Paulo sub-20, apesar de ter 17 anos de idade, o Ângelo fazia enorme sucesso. Foram 17 partidas com 2 gols e 2 assistências, titular absoluto do sub-20. E dessa maneira o São Paulo deixou de faturar 2 milhões de euros, que equivalem a mais de 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Para um clube com enormes dificuldades financeiras, talvez tenha sido um enorme equívoco. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo fez jogo-treino nesse sábado contra o Juventus, time recém-promovido da segunda para a primeira divisão do futebol paulista, e acabou no empate em 2-2. André Silva e Gonzalo Tapia marcaram os gols do São Paulo. Tricolor que ainda faz mais um amistoso no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino. A última sobre o São Paulo. Dória, que havia deixado o tricolor após ameaças contra ele e sua família, é novo reforço de um time da segunda divisão na Turquia, a equipe Batman Petrospor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário, para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então o Boca, ele acaba de perder, ele quer se livrar urgentemente ali do Cavani. Cavani vazando no Boca Juniors, o Boca fica sem o camisa 9, e o Boca não quer ter o Zezinho da base, ele quer ter um cara tipo Cavani, tipo Caleri. Caleri sempre esteve no radar do Boca, e o Caleri agora, ele não renovando com o São Paulo, claro que o Boca é uma das opções, e das mais calientes, as mais quentes possíveis. O Caleri, então, poderia ir para o Boca por não aceitar a proposta de renovação do São Paulo? Sim, com certeza. E como é que fica o São Paulo com o centroavante? Vai colocar o Rian? Duvido, porque o Rian é um cara para ser vendido. O São Paulo não considera o Rian hoje como um reforço, um aporte técnico, e sim como um aporte financeiro. O Harry Macis, ele não é o Dorival. O Dorival olha pro Rian e vê um jogador. O Macis olha pro Rian e vê dinheiro. Então o São Paulo, ele vai sabotar o Dorival na primeira oportunidade que o Rian fizer 2 gols, chegar o Ajax, chegar o sei lá qual, vem buscar o Rian, ele vai embora. E aí o São Paulino fica de novo com André Silva, Tapia e Caleri. Talvez nem Caleri, André Silva e Tapia. E isso não é time pra ter Dorival. Não dá pra você colocar o André Silva e Tapia pra jogar com o Arthur e com o Vitor Sá e com o Marcos Antônio, com o Lucas Moura. Eles não estão condizentes com a altura do São Paulo e nem tampouco com a altura dos companheiros dele. Você coloca o Tapia com o Luciano, é bronca o jogo inteiro. Você coloca o André Silva com o Luciano, o André Silva não acompanha a frequência. O Luciano querendo chutar, o André Silva não entende o jogo. O Arthur querendo correr e tocar pra área, o André Silva não entende a área. Você tem o Lucas Moura que dribla, precisa de um pivô, o André Silva não sabe fazer o pivô. Então fica realmente complicado de você ter esse cara que destoa tanto ali. O Caleri poderia ser em boa fase, mas por enquanto ele nem boa fase tem. O Cavani seria esse cara? Trocar Cavani no Caleri? Pega o Cavani que fica livre no mercado e traz pra cá e facilita pro Caleri ir embora. Você economiza uma grana do Caleri e gasta quase a mesma coisa que o Cavani. Talvez um pouco menos. O Cavani hoje tá mais velho. É um jogador muito veterano e mais velho? É, mas tendo o Vitor Sá, Ferreirinha e o próprio Arthur e Marcos Antônio, você tem um time rápido. Então ter o Cavani com um time ao redor dele todo rápido seria uma coisa interessante. Claro que o Luciano também não é rápido, e aí seria problemático, mas o Cavani é malandro de bola. O Cavani,
Ele tem uma história na Europa, que ele começa ali no Napoli, era Lavezzi e Cavani no Napoli, não era Lazio, era Napoli. Aí depois disso ele pega Manchester United, ele pega Paris Saint-Germain, ele é um jogador de Copa do Mundo com destaque pleno e amplo, é um baita jogador de futebol. Então assim, o Cavani ele não é igual o Caleri, ele pode estar velho, mas ele é muito mais jogador do nível, um pouquinho menor que do Luis Soares quando chegou aqui no Grêmio. Você vai olhar pro Cavani, você não vai ver um cara normal, você vai ver um cara tipo o Luis Soares. É claro que se você pensar o que o Cavani fez no Boca, não é nível Soares, nunca foi, nem vai ser. Agora, ele também não é o nível do Caleri, do André Silva e do Tapia. Ele é um nível muito acima que o São Paulo nesse tiro curto. Dorival tá até o fim do ano. Não poderia pôr o Cavani no lugar do Caleri? Sim ou com certeza? Não, tô brincando. Pode falar aí, você pode achar que ele tá até aposentado e não tem problema. Agora, Carlos Coronel, ele com o Dorival também tá treinando fortíssimo e o Rafael, que vive uma fase horrorosa, talvez antes do Dorival chegar, Rafael vive uma fase horrorosa. Se o Rafael não voltar a jogar em alto nível agora nesses últimos dias, nesses próximos dias quando voltar, o Coronel tem chance enorme de beliscar essa posição, tá? O Rafael tem sim um histórico com o Dorival, eles foram campeões da Copa do Brasil juntos aqui no São Paulo e tá beleza. Agora, o Rafael, ele tem dado uma pipocada. O torcedor São Paulino hoje, a própria imprensa, ela cobrou muito Casares e Belmonte, cobrou muito Rui Costa. Agora, se começar a dar errado dentro do campo, não vai ter muito quem cobrar. Você não cobra mais o Rui Costa e o Casares, percebe? Então, se o Rafael entregar a rapadura, não dá pra chegar e falar a culpa é do Dorival. A culpa é do Macis. Não, ele já estava entregando a rapadura antes de ter Macis e antes de ter Dorival. Quando nós conseguimos olhar para esses goleiros, para esses jogadores e falar, são vocês mesmo. Quem não fez gol foi o Caleri, não foi o Macis, não foi o Casares. Quem tomou esse frango não foi o Casares, não foi o Rui Costa, foi o Rafael, nós vamos entender melhor. Agora o meu ponto com Rafael e Coronel é simples. O Rafael não pega pênalti. O São Paulo joga um jogo bastante apertado, tentando jogar Copas, como a Sul-Americana agora. Essa Sul-Americana, muito provavelmente, o São Paulo vai para os pênaltis em muitos jogos. E indo para os pênaltis, o goleiro é o Rafael ou tem que ter o Coronel? O Coronel seria um goleiro mais interessante por conta dos pênaltis. É ou não é? Nós temos também um Luiz Araújo e um Cebolinha que podem chegar no São Paulo a qualquer momento. O que está rolando? O time do Flamengo está em reformulação. O Flamengo não está contente com o que ele tem lá. Eles contrataram o técnico que teve sucesso aqui no Cruzeiro. Aí agora, eles não estão conseguindo fazer o cara ter o mesmo sucesso lá no Flamengo. Eles demitiram o Felipe Luiz de maneira assim bizarra, como não renovaram com o Dorival de maneira bizarra. Os caras, eles pegam o cara que é campeão e mandam embora. Mandaram embora o Dorival, campeão, mandaram embora o Rogério Ceni, campeão brasileiro, mandaram embora o Felipe Luiz, campeão de Libertadores e brasileiro. Os caras pegam e mandam embora, tá nem aí. Então é muito complicado dar certo. Eles já trocaram todos os técnicos. Agora, eles têm que ir pro caminho agora mais curto, que é o caminho, mais longo, que é o caminho de trocar elenco. O Luiz Araújo, ele perdeu espaço significativamente quando o time contrata o Plata. Então você tem Carrascal, Plata, Samuel Lino, você tem Bruno Henrique renovado jogando, você tem Pedro, tem Arrascaeta, não tem espaço para Cebolinha e Luiz Araújo. O Cebolinha é o tipo de jogador que ele tá muito mais fácil vir pro São Paulo, mas muito mais fácil mesmo. O Luiz Araújo seria naquela troca com o Marcos Antônio, lembra? Tinha a troca, eles queriam o Marcos Antônio, então o São Paulo fechou a porta. Falou, Marcos Antônio você não vai levar. Então o Marcos Antônio acaba ficando aqui no Tricolor Paulista, o que é uma notícia muito boa pro São Paulino. É claro que você pensa, poxa, bacana pra caramba ter o Marcos Antônio. Agora, eu queria também ter o Luiz Araújo, né? Tudo bem que foi minimizado esse desejo quando o Arthur começou a voar baixo aqui no São Paulo. Então hoje, o Luiz Araújo, pra mim não faz falta porque tem o Arthur. Tem que comprar o Arthur pra mim é um monstro sagrado que fez no São Paulo o que poucos fizeram, que é chegar no momento da pior crise e dar certo. O Hernani fez isso em 2017. Chegou na crise e falou, aqui eu vou tomar conta. E tomou conta. O Arthur meio que fez isso agora. Ele falou, aqui é crise, beleza, eu vou tomar conta desse time aqui. E ele fez isso. Ele zelou pelo nosso sono tranquilo, o Arthur. Não consegue fazer sozinho, mas ele é das piores notícias do mundo, ele é a melhor de todas, disparado nesse momento que o São Paulo é tão ruim. Então, você tem aí o Luiz Araújo, pra mim meio que não tem problema, compre o Arthur. Agora, na ponta esquerda, o São Paulo deu uma gafe ali. O São Paulo compra o Vitor Sá, que é um cara de 32 anos, que ele vem agora até pra brigar a posição com o Ferreirinha, mas o Ferreirinha, ele tem condição de ser titular ainda. O Ferreirinha deve sair do São Paulo, Luca também. Então, o São Paulo não pode ter o Vitor Sá sozinho como ponta esquerda. É onde entra
entre o Cebolinha. O Cebolinha é o tipo de jogador classe A+, né? Tem o classe B, o classe C, classe A e tem o classe A+. O Cebolinha, desde que ele jogou no Grêmio, Benfica, Flamengo, ele é um cara classe A+. Só que no Flamengo ficam trocando de técnicos lá e os caras têm o Bruno Henrique. Como é que você vai tirar a posição do Bruno Henrique no Flamengo? Não tiraria no Santos, não tiraria em lugar nenhum, nem debaixo d'água. Você vai pro Flamengo onde o cara já é ídolo, como é que você vai ser banco do Bruno Henrique? O Cebolinha sempre entrou quando o Bruno Henrique não podia. Agora, pra tirar a posição do Bruno Henrique, não vai tirar. Então, quando fala, não, o Cebolinha não jogou nada no Flamengo, não mesmo, ele não teve chance. Porque o Bruno Henrique não ia largar o osso nunca. Foi um grande erro do Cebolinha ir para o Flamengo, porque lá não ia jogar. Agora, o Cebolinha não tem ainda 30 anos, ele tá novo ainda, vai fazer 30, ele tem muito café no bule ainda pra servir. Ele é um baita jogador, um ponta habilidosíssimo, que aprendeu a fazer gols. Ele tem o drible como uma característica principal, só que ele tem também velocidade e precisão no chute. Ele é um jogador altamente decisivo que tá ficando livre no mercado. Só que esse está ficando livre, colocar isso lá pro futuro, não, vai ficar, já tá livre. O cara pode assinar pré-contrato a partir de agora. O pré-contrato com o Cebolinha assinado, ele bate diretamente no interesse do Flamengo em se livrar do jogador. O Cebolinha declarou publicamente que ele não ficaria no Flamengo, então nessa declaração pública, o Cebolinha ele já queimou o cartucho ali no Flamengo, queimou a cara ali e falou, não vou ficar mais. O Flamengo se doeu e não tem mais o que fazer. O Flamengo agora pode ter orgulho e falar, vou segurar até o fim do ano e vou pagar esse salário alto aqui, ou o Flamengo pode falar, já que você assinou pré-contrato e você não faz parte dos planos do Flamengo, pode ir embora, procure clube. O São Paulo teria que então, para fechar com o Cebolinha, pagar o salário que o Flamengo paga hoje, que tá na casa de 1.200.000, só que na contratação do Cebolinha, você já faz o plano inverso do Vitor Sá. Oferece para ele 1.900.000 por mês a partir do ano que vem. Você oferece menos, porque ele tá ficando mais velho. Ele não tem mais o contrato gordão com o Flamengo lá, aquele contrato recheado de grana. O Flamengo não paga mais. Palmeiras não vai contratá-lo. Então, se ele tem que olhar agora para a realidade dele, que é onde o Flamengo e Palmeiras não o querem, o São Paulo quer, mas paga menos. Então, o São Paulo tem que utilizar isso, prometer um projeto pro cara e trazê-lo para fazer história aqui. Fazer história de verdade. Cebolinha e São Paulo é a perfeição da perfeição. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.